Vamos falar da situação da Ucrânia. Hoje, dia 21 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã aqui no Brasil, 2 horas da tarde lá em Kiev. Nessa noite, os ucranianos usaram HIMARS para bombardear aquela ponte temporária feita com barcaças ao lado da ponte de Antonivka, em Kherson. Conseguiram afundar algumas barcaças, fizeram esse tipo de ataque de noite, bem tarde da noite, por volta de meia-noite, justamente para evitar atingir algum civil que porventura estivesse passando ali. Infelizmente, no meio do comboio militar que estava passando por essa ponte, havia uma van com jornalistas russos e 4 pessoas morreram neste ataque, inclusive 2 jornalistas russos que tinham sido mandados para Kherson para criar uma rede de televisão por lá favorável à Rússia, né? Uma série de incidentes bastante críticos com aviões ingleses, americanos e russos parece indicar que a Rússia está querendo comprar problema. Vamos ver essas coisas todas em detalhes agora. Essas notícias foram sugeridas por Nome Censurado, Philip Andrew e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar uma olhada como é que está a linha de frente. Não teve nenhuma grande mudança em lugar nenhum da linha de frente de ontem para hoje. A gente continua com as ações ucranianas aqui próximo a Svatov, no sentido de consolidar a sua frente para preparar o ataque em Svatov. A gente também tem aqui em Bakhmut os russos tentando avançar, eventualmente conseguem avançar alguma coisa, mas muito devagar. Ainda não há nenhum avanço significativo por aqui, né? No resto da linha de frente teve mais algumas tentativas, mas nada significativo. Aqui em Kherson é onde teve, de fato, mais ações ontem, né? Aqui na ponte de Antonivka, ela foi atingida por mísseis HIMARS ontem. Deixa eu tocar o vídeo aqui para vocês. Não dá para ver muita coisa no vídeo, só para ouvir o barulho dos mísseis atingindo a ponte e, eventualmente, a defesa antiaérea dos russos tentando atingir, mas como vocês sabem, é difícil para eles atingir os HIMARS. Os HIMARS tiveram sucesso e conseguiram atingir a ponte temporária, né? Depois desse ataque, teve várias ambulâncias indo ao local. E o que a gente ficou sabendo é que durante esse bombardeio, vocês lembram, né? Tinha a ponte de Antonivka, ela foi parcialmente destruída pelos ucranianos, está inutilizável. Então os russos haviam construído um conjunto de barcaças próximos ao pé da ponte. A gente chegou a mostrar isso aqui alguns dias atrás. E esse conjunto de barcaças servia como uma ponte temporária, né? E ontem, então, foram 4 mortos e 2 eram empregados de uma companhia de TV e rádio criada pelos russos. Um deles é o Oleg Klokov, que é um cidadão russo que estava trabalhando, que é um jornalista conhecido e que tinha sido deslocado para Kherson justamente para criar essa empresa de mídia russa lá na cidade, e foi um dos atingidos, né? 4 pessoas teriam morrido ali. Está aqui a imagem da van onde estavam os jornalistas e parece que está bastante danificada mesmo. Inclusive, estão lembrando aqui, repara como é que ela foi atingida por vários pequenas bolinhas, ou seja, isso indica que é aquele míssil A30, A30M1, que é aquele que tem a cápsula de fragmentação, né? Quando ele chega perto, ele explode, jogando fragmentos para todos os lados. Então, aparentemente foi isso que foi usado, né? Os ucranianos fizeram um bombardeio de noite, justamente perto da meia-noite, para evitar danos civis, apesar de que é importante notar que os civis têm usado uma barcaça à parte, tá? Essa ponte que está sobre a ponte de Antonivka, né, que foi criada com várias barcaças, tem sido usado principalmente pelos militares russos. Então, de qualquer forma, a chance era pequena, mas os ucranianos fizeram à noite para ter o mínimo de tráfego possível e assim evitar atingir civis, né? Infelizmente, alguns civis russos foram atingidos, estavam invadindo a Ucrânia do mesmo jeito, é perfeitamente válido isso. Bom, e se você reparar, a ponte de barcaças que eles fizeram aqui, agora tem um pedaço com problemas aqui, um pedaço afundado, né? Então as barcaças estão aqui todas, está vendo, junto à ponte de Antonivka. A gente chegou a mostrar essas barcaças aqui, ó, dá para ver
claramente, né, usaram a própria estrutura da ponte para segurar as barcaças. Esse rio aqui ele tem correnteza, mas daí as barcaças ficam justamente apoiadas nos pilares da ponte, e os ucranianos já tinham atingido antes aqui, tem algumas imagens. Aqui dá para ver direitinho a ponte de barcaças que eles fizeram aqui, e agora parece que uma afundou, inclusive tem esse vídeo aqui de um russo mostrando exatamente o que foi, né? Tá vendo aqui? Dá para ver que uma barcaça foi atingida e afundou aqui exatamente na posição. Repara aqui, ó, aqui é onde é o ferry dos civis. Repara que os civis continuam usando esse ferry boat aqui para atravessar de um lado para o outro. Essa ponte que eles fizeram de barcaças aqui é justamente para uso dos militares, tá vendo? Isso aqui vinha direto, aqui, tá vendo? Ligava direto do lado de lá, mas como essa barcaça aqui foi afundada pelos ucranianos, bem ao lado do trecho onde a ponte foi mais atingida também, os ucranianos estão focando bem neste ponto aqui, o que faz sentido, né? Então dá para ver que esse foi a consequência do ataque ontem. Certamente os russos podem consertar essa barcaça, é só botar uma outra barcaça no lugar, mas da mesma forma os ucranianos podem muito brevemente, muito rapidamente fazer de novo um bombardeio desse tipo e inabilitar essa linha de comunicação dos russos de qualquer forma. Os russos estão presos nesse lado direito aqui do Dnipro. Esse é o objetivo ucraniano, justamente garantir que eles não consigam nem receber suprimentos, nem consigam sair daqui a tempo, para que o ataque ucraniano chegue aqui e capture ou mate as tropas russas que estão nessa região, né? O canal do Telegram Grey Zone, que é o canal do grupo Wagner, né? Eles falando aqui que, olha só, até o final da semana não descarte notícias extremamente ruins. O que ele está dizendo aqui é exatamente isso, né? Não tem, o mês de novembro vai ser muito, muito difícil. E esperem notícias extremamente ruins até o final de semana, né? E, bom, o que eles estão querendo dizer com isso? Provavelmente, finalmente, o início da ofensiva ucraniana em Kherson. A gente já falou algumas vezes que os ucranianos iniciaram a ofensiva em Kherson, mas a verdade é a seguinte, sempre que a gente fala isso, os ucranianos não falam nada, tá tudo sob silêncio operacional. Quem fala isso são os Telegram dos russos, são os canais dos russos. E o que acontece nesse caso? Os canais dos russos, muitas vezes por pavor ou por medo, enfim, ou até por um excesso de cautela, acabam avisando que começou a ofensiva, quando na verdade o que você tem são grupos de escolta, né, grupos de reconhecimento de terreno. Isso explica, inclusive, por que são muito mais comuns deste lado de cá do que aqui próximo da David Bridge, né? Por quê? Porque David Bridge, os ucranianos, bem ou mal, eles já chegaram a pegar mais área aqui, e essa linha de frente acabou sendo alinhada, aqui, acabou ficando mais retificada, de forma que os ucranianos sabem qual é a situação desse lado de cá. Aqui não, aqui os ucranianos precisam fazer uma série de incursões, né, dentro das linhas inimigas para identificar o que tem ali, né? E aí, nesse processo, só esses pequenos ataques de reconhecimento para pegar informação, os russos já percebem como a contraofensiva ucraniana e começam a chorar lá no Telegram deles, mas a verdade é que a contraofensiva ainda não começou. O que está fazendo é isso, os ucranianos estão preparando para fazer essa contraofensiva. Enquanto isso, eles estão trazendo reservas para cá, estão colocando uma grande quantidade de tropas nessa região para justamente, quando começarem o avanço, vai ser algo realmente muito rápido aqui, né? Esse canal aqui é um canal bastante interessante, é um canal pequeno ainda, chamado Reporting from Ukraine. O cara fala em inglês, então é bem interessante, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá. Ele tem essa forma de falar mais a nível tático, operacional do que está acontecendo lá na Ucrânia. É bem interessante mesmo o canal dele, depois dá uma procurada aqui. Esse vídeo fala justamente sobre isso, sobre o fato de que não, a contraofensiva ucraniana não começou ainda na região de Kherson. O que está acontecendo são justamente essas ações preparatórias para a contraofensiva, mas os russos já perceberam que não vão conseguir segurar isso. Eles estão vendo a quantidade de tropas que os ucranianos estão colocando aqui, a quantidade de tropas e equipamentos que eles estão colocando aqui, que realmente não tem como eles resistirem, né? Eles sabem disso. E daí está surgindo aquela discussão que a gente já falou um pouco ontem sobre a possibilidade dos russos alagarem o rio Dnipro, destruindo essa represa de Nova Kakhovka.
Deixa eu fazer, antes de começar a falar sobre isso, fazer uma correção. Ontem eu disse que os russos, né, na época os soviéticos, em 41, já tinham explodido essa represa de Nova Kakhovka. Na verdade, não, eles explodiram essa represa de Zaporizhia que tem aqui para cima. Foi também uma tragédia, matou muitos alemães, mas matou poucos alemães, na verdade, a estimativa é que matou 1,5 mil alemães, 1.500 alemães, mas matou entre 20 e 200 mil ucranianos naquela época, né? Destruíram a represa aqui em Zaporizhia e aí alagou toda essa região aqui. Então não é essa represa que eles estariam fazendo, que eles fizeram em 41, mas não deixa de ser basicamente a mesma coisa. A grande questão é essa, né? Tem uma thread muito interessante aqui do GeoConfirmed, em que ele explica quem é que vai explodir a represa de Nova Kakhovka. E ele fala aqui que os russos falaram que os ucranianos vão explodir, estão se preparando para explodir a represa de Nova Kakhovka, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que já sabe que os russos colocaram explosivos na represa e estão se preparando para explodir ela, né? E aí ele parte para a visão, afinal, qual que seria o mais provável? Quem que iria explodir Nova Kakhovka? E aí ele faz basicamente a mesma linha de raciocínio que a gente falou aqui no vídeo de ontem, né? Que os ucranianos tomaram cuidado, todo o cuidado possível para não atingir a represa, atingindo só essa estradinha aqui na curva dela, tá vendo? Para evitar danos à planta hidrelétrica em si, ou aqui, ou então nessa pequena eclusa que tem próximo ali da represa, né? Então, ou seja, sempre para evitar qualquer dano para a represa, mas o mais importante, segundo ele, é que isso não teria nenhuma vantagem para os ucranianos. Isso, ao contrário, atrapalharia os ucranianos, porque certamente uma das coisas que eles querem fazer é chegar aqui em Nova Kakhovka e atravessar o Dnipro, estabelecer uma bridgehead do lado de cá, ou seja, atravessar aqui e conquistar pelo menos uma parte desse território, para isso habilitar mais adiante eles reconquistarem o sul da Ucrânia. Então, na visão dele, é pouco provável que os ucranianos façam isso daqui, porque não teria nenhuma vantagem. Qual vantagem os ucranianos teriam nesse caso, né? Eles estão no ataque, os russos já não oferecem mais resistência em Kherson. É lógico, a briga lá é difícil, não é fácil, mas não faz sentido os ucranianos usarem isso. Além disso, os russos já fizeram isso. Vocês lembram, alguns dias atrás, na verdade já faz um mês mais ou menos, os russos atingiram esse reservatório aqui em Kryvyi, alagando várias áreas da cidade aqui. Por quê? Porque esse rio aqui é o rio Ingulets, que também passava por aqui, e naquela ocasião os russos queriam evitar que os ucranianos atravessassem o rio por aqui. Acabou que não deu certo, os ucranianos já estão aqui do lado de cá com muita facilidade, mas destruíram aquela represa justamente para aumentar o fluxo nesse rio e dificultar o papel dos ucranianos nessa região aqui em Kherson, né? Então, ou seja, os russos já fizeram isso tanto em 41 com a represa de Zaporizhia, quanto esse ano com a represa de Kryvyi, e aqui alagou um monte de civis e coisa e tal. E por que isso atrasa, por que isso é um problema para os ucranianos? Não apenas dificulta a operação militar em si, mas também os militares acabam tendo que ajudar os civis que estão em dificuldade, isso atrapalha todo o planejamento. Então, se para os ucranianos não faz sentido nenhum alagar essa região, eles iam ter que salvar a população que está ali na região e atrasar toda a movimentação deles. Para os russos faz sentido sim. Mas é preciso lembrar, como eu falei ontem, né, que se eles fizerem isso, o suprimento de água para a Crimeia seria impossibilitado. Então, por isso que eu acho que talvez nenhum dos dois faça essa coisa de destruir a represa, né? Lembra, a Crimeia fica aqui embaixo e ela é abastecida de água por esse canal que está em azul escuro aqui, que é muito sensível para os russos isso. E esse canal ele pega a água justamente da represa de Nova Kakhovka. Então, ou seja, no momento que ele destruir a represa, o nível da água vai baixar, não vai conseguir chegar no canal, e isso vai ser um problema muito grande para os russos no final das contas, né? Veja, não um problema militar para os russos, um problema civil. Para os civis é que isso aqui seria um problema, né? Então, realmente, não dá para saber, nenhum dos lados ganharia muito com isso, a não ser realmente causar confusão
causar uma tragédia, causar a terra arrasada, né? A gente lembrou ontem também que tem a questão da usina nuclear aqui, a usina nuclear de Enerhodar, dos ucranianos, que está controlada pelos russos neste momento, mas se você imaginar que destruindo essa represa, esse nível todo do reservatório pode baixar, pode ser que falte água aqui, né? Não dá para ter certeza. Quando se faz uma usina dessa, você tem todo um cuidado para manter um reservatório de água, porque a usina precisa de muita água. De qualquer forma, o governo ucraniano já falou que já está pronto para qualquer cenário na hidrelétrica de Nova Kakhovka. Ou seja, os ucranianos já sabem dos planos russos e já estão se preparando para conter eventuais danos vindos daí, né? Bom, uma outra coisa curiosa, a gente explicou alguns dias atrás que o grupo Wagner estava usando máquinas automatizadas para criar uma super trincheira, uma trincheira para tanques, né? Na verdade era uma estrutura que tinha duas trincheiras paralelas muito fundas e mais nos dentes de dragão, que é um triângulo de concreto, de forma que fica muito difícil você passar com tanques por esses lugares, né? E eu falei para vocês que achavam muito estranho, porque eles estavam construindo aquilo no meio do nada aqui, bem na linha, bem atrás da linha de frente, né? Não era nada aqui próximo da linha de frente, era bem por aqui que eles estavam fazendo a coisa. Agora, parece que saiu o plano deles, né? Qual que é o plano deles em termos de defesa aqui? É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Então eles começaram todo esse controle aqui atrás do rio Sievierodonetsk. Tá vendo? Isso aqui é na região, leste da Ucrânia, né? É nessa região aqui, ó. Essa região aqui é dominada pelo rio Sievierodonetsk, que é esse rio principal aqui, é um rio grande esse, e o curioso dessa coisa é isso, a coisa segue o rio até aqui perto de Kremina e depois ela vira para o sul, acompanhando a linha de frente. Essa parte próxima à linha de frente, eles ainda não construíram, eles estão começando a fazer aqui. Isso aqui é o plano deles, tá? Não é o que está pronto, não. Ainda falta muita coisa ainda. Agora, o que é curioso nessa história é justamente eles fazerem a proteção aqui, né? Ao sul do Sievierodonetsk. E aqui é a cidade de Luhansk, que é parte do Oblast de Luhansk. Oblast é o mesmo que estado lá. E repara, eles estão protegendo essa parte sul aqui, mas estão deixando toda essa parte norte aqui, aparentemente, sem proteção, né? Ou seja, eles estão querendo fechar justamente essa região aqui. E a gente já tinha mencionado esse tipo de coisa, né? Luhansk está aqui, ó, tá vendo? Eles querem fechar no rio Sievierodonetsk e aparentemente eles estão meio que abrindo mão dessa posição toda, que é a parte norte do Oblast de Luhansk. A gente já tinha falado que havia essa impressão mesmo, que os russos meio que desistiram dessa área, que não é uma área tão estratégica para eles. Eles estão focando em manter Zaporizhia e Kherson, é o que eles estão tentando manter de fato. Então, aparentemente, eles abandonaram essa área toda aqui ao norte de Luhansk, né? Não dá para saber com certeza, mas é o que dá a entender essa proteção que eles estão fazendo aqui, né? E outra coisa curiosa é que tem a informação de que o Prigozhin, que é do grupo Wagner, já está levando uma parte das máquinas dele de fazer trincheira para a região de Belgorod. Ou seja, ele indicou um oficial dele lá, o Andrei Bogatov, para justamente criar fortificações defensivas em Belgorod e criar uma milícia por lá. Então, olha que curioso, né? Belgorod, vocês sabem, é essa cidade russa aqui. É uma cidade que grande, né? A cidade que é o hub russo para abastecer toda essa região, toda essa guerra aqui. Até um tempo atrás havia um pequeno parte conquistada da Ucrânia pela Rússia, mas os ucranianos já expulsaram os russos daqui. E existe um temor muito grande entre os russos que os ucranianos aproveitem avançando aqui até Belgorod. Isso não seria nenhuma coisa totalmente inválida, porque se você olhar a Ucrânia, na verdade, Belgorod já foi uma cidade ucraniana até a Revolução de 1917, naquela ocasião que os russos passaram a controlar Belgorod. Mas então, assim, em tese, dependendo de qual mapa que você use para definir as fronteiras da Ucrânia, Belgorod é a Ucrânia, Kursk é a Ucrânia, tem várias outras cidades aqui também que cairiam, até Rostov-on-Don era da Ucrânia também, né? Enfim, a Ucrânia não pretende avançar, conquistar território, aumentar território, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo só é que os ucranianos podem sim avançar para eliminar a possibilidade de ataque russo, né? E aí o Prigozhin já está com o plano de fazer a mega trincheira dele aqui perto de Belgorod também. É muito engraçado, né? Os russos começaram dizendo que iam destruir Kiev em 2 dias e agora já estão falando na defesa de Belgorod. O Instituto para Estudo da Guerra traz como highlights, né, a questão da Nova Kakhovka, da hidrelétrica, e a gente já falou sobre isso, também sobre a evacuação de Kherson, e agora eles estão falando aqui de interessante é justamente a questão dos iranianos que estão na Ucrânia para ensinar os russos a usar os drones iranianos, né? E com isso os americanos parecem que devem aumentar o grau de sanção ao Irã em resposta a isso, né? E por final eles falam que o risco de ofensiva a partir de Belarus é pequena, continua baixa essa chance. A gente já tinha falado sobre isso no vídeo de ontem, né? Bom, aqui uma filmagem impressionante de um míssil KH-101 que foi lançado pelos russos há alguns dias atrás, tá? Não, isso aqui não é recente. Quer dizer, é recente no sentido, uns 5 dias atrás. Esse míssil estava direcionado para uma usina termoelétrica em Kiev, e aqui alguém capturou justamente o momento em que ele foi destruído pela defesa antiaérea. O legal desse vídeo é que a gente pode mostrar ele, porque ele não indica aonde está a defesa antiaérea nessa região, né? Então, bem impressionante mesmo a filmagem. Esse aqui é um vídeo de um combatente do grupo Wagner fazendo um teste com o colete, com a placa armada ucraniana, e ele ficando encantado como ela funciona bem, né? E aí ele tenta dar tiro com várias armas e coisa e tal, e basicamente não fura a placa. Por que ele está fazendo esse tipo de teste, né? Estava rolando há um tempo atrás uma lenda entre as tropas russas de que os ucranianos tinham desenvolvido um super soldado que não morria, porque eles atiravam nos soldados ucranianos, os soldados não morriam e coisa e tal. E, na verdade, é por quê? Porque as placas de proteção dos russos são muito ruins. Quando um russo leva um tiro daqueles, ele realmente morre. Os ucranianos, como têm placas com muito mais capacidade, com muito mais tecnologia, provavelmente já trazidas do Ocidente, isso mostra como ele consegue sobreviver, mesmo levando um tiro, eventualmente, direto, né? O cara tá encantado com a placa aqui, falando que, nossa, não sei que lá, como é que é, tentou destruir ela aqui, mostrar o que tem na placa e coisa e tal. Tentou com várias armas, até metralhadora, e não conseguiu penetração, né? Bom, tem uma série de incidentes rolando por aí que não dá para saber se tem alguma coisa a ver com a guerra ou não tem. Pode ter sido apenas um navio que jogou a corrente, acabou cortando os cabos, mas existem uma série de cabos aqui que ligam as Ilhas Faroe e as Ilhas Shetland, a Escócia, né? Essas ilhas todas são partes da Escócia, então elas são abastecidas com internet, né? Cabo de internet submarino nessas regiões todas. Orkney Islands também, né? É uma outra ilha que tem aqui, aliás, muito bacana lá os sites arqueológicos dessa região. Mas enfim, foi cortado esses cabos. 2 cabos sofreram danos ao mesmo tempo, o que é bastante raro. Não quer dizer nada, mas é algo estranho. E não foi só isso não. Também aqui na França, no sul da França, houve um dano a uma série de cabos que passam ali pelo mar Mediterrâneo, e levou um tempo para o pessoal conseguir consertar isso daí. Durante algumas horas, essa região aqui ficou sem internet, uma boa parte da Europa ficou sem internet, e daí é que está surgindo o grande questionamento do pessoal, né? Porque a rede de cabos de internet hoje no mundo é bastante complexa. E vamos supor, a gente não sabe se são os russos fazendo isso, mas os russos certamente têm tecnologia para fazer isso. Fizeram com os gasodutos. Isso já está mais do que certo agora, que foram os russos que destruíram os gasodutos do Nord Stream. Quem sabe eles não estão fazendo algum tipo de ataque a cabos submarinos de internet naquela região, né? Enfim, a vantagem do cabo é que ele é fácil de reparar, como o pessoal falou aqui, é muito rápido. Em 2 semanas eles conseguem consertar
cabos cortados ou quebrados por qualquer motivo. São eventos pouco prováveis, né? Essa quantidade grande de eventos ao mesmo tempo, mas ainda assim, por hora, não é nada que seja crítico. A gente teve ontem um bate-papo entre o Elon Musk e o Medvedev. Medvedev é um fantoche do Putin, ele chegou a ser presidente da Rússia, porque na época o Putin não podia se reeleger por mais um mandato, aí colocou ele no mandato tampão, depois o Putin voltou, mas mesmo quando era o Medvedev como presidente da Rússia, era o Putin quem mandava, né? E ele é usado pelo Putin justamente para fazer as ameaças mais escabrosas, aquelas que o Putin não pode fazer porque ele sabe que não vai ter como cumprir. O Medvedev já falou várias vezes em ataque nuclear, em destruir a Inglaterra, essas coisas, né? Mas enfim, o Medvedev ficou muito feliz com a queda da Liz Truss. A Liz Truss, vocês sabem, a gente fez um vídeo sobre isso ontem, ela acabou renunciando ao cargo de primeira-ministra da Inglaterra, devido ao plano dela, que foi talvez ambicioso demais para cortar impostos. Eu gostei do plano da Liz Truss, tá? Eu acho que o que teve ali foi realmente uma reação do pessoal mais estatista ali na Inglaterra contra ela, né? Mas infelizmente ela não resistiu. Dizem que vai ser o Boris Johnson que vai voltar, vamos ver. Mas enfim, ele falou a mesma piadinha eu não sei se letuce é alface ou repolho, não interessa, o vegetal que botaram lá para representar a Liz Truss lá na Inglaterra, né? Quem iria durar mais, um vegetal ou a Liz Truss, e o vegetal ganhou, né? E o Elon Musk falou aqui, respondeu para ele aqui, olha só, é um troll bem legal, né? Coisa e tal. E ele emendou aqui, fala nisso, como as coisas estão indo em Bakhmut. E Medvedev só falou aqui, vejo você em Moscou no dia da vitória, coisa e tal, né? Bom, Bakhmut, vocês sabem, é o único lugar da frente de batalha que os russos têm algum avanço nesse momento. E mesmo aqui não é muita coisa, né? Então eu não sei muito bem por que o Elon Musk perguntou esse tipo de coisa, se é uma coisa de amizade mesmo, enfim. Está cada vez mais estranha essa proximidade do Elon Musk com o Medvedev, né? E aquela coisa toda do Elon Musk prometer a antena da Starlink, depois voltar atrás, não sei o que lá, a administração do Biden está pensando em fazer uma intervenção ou submeter as empresas do Elon Musk a uma revisão nacional. Eu acho isso um absurdo, não acho que seja o caso para isso, entendo a preocupação do Biden, de fato eu também fiquei preocupado com aquele posicionamento do Elon Musk, principalmente quando você vê essa proximidade aqui com os russos, mas eu acho que esse tipo de coisa aqui não sei se seria suficiente, até porque as antenas continuam funcionando, está tudo certinho com a tecnologia, né? Bom, ontem o Putin foi em um campo de treinamento dos recrutas lá russos, né? Lógico, foi uma jogada de marketing, né? Deve ter ido no melhor campo de todos, com recrutas mais capacitados, lugar mais legalzinho, mais arrumado que tinha. Mas é aquilo que eu falo para vocês, também tem que lembrar que quando a gente vê aqueles campos de treinamento com os recrutas tudo de qualquer jeito, sem ter arma, sem ter nada, aquilo também é o outro ponto da curva, né? Ou seja, tem centros de treinamento lá que são bons, outros são muito ruins, e a grande maioria fica ali no meio do caminho, né? Então por isso que eu falo que também é errado você achar que tudo quanto que essas tropas russas que estão vindo não tem nenhum valor, não vão servir para nada. Não, não é assim. Eu acho que o impacto vai ser pequeno, mas vai haver algum impacto no teatro de guerra, né? Mas enfim, ele foi num centro de treinamento para fazer essa coisa. O recrutamento lá na Rússia está sendo muito criticado, então ele foi lá mostrar que não, o pessoal está sendo treinado mesmo, não, tem material para todo mundo. Aí mostrou lá as botas que os caras usam, né? As botas, né? Como é que tem aqui a bota de inverno, bota de verão, caras todos equipados e coisa e tal, mas a gente sabe, lógico, que isso daí é porque, né, o Putin estava lá, né? E certamente, meu amigo, se estava faltando alguma coisa, o pessoal providenciou rapidamente. Mas, por mais que isso daqui tenha sido um showzinho de propaganda e coisa e tal, algumas coisas estranhas aconteceram. Olha só, isso aqui, de novo, a gente tem testemunhas que falaram isso. Não temos vídeos, não temos evidências mais fortes. Mas olha só, os guarda-costas do Putin atiraram e mataram um conscrito nesse lugar aqui que o Putin visitou, porque ele chegou perto do Putin de forma muito agressiva.
ou seja, fora dessa área que eles gravaram a propaganda ali, em algum momento, um dos recrutas chegou de forma muito agressiva perto do Putin, não se sabia o que o cara ia fazer. Dá para ver que ninguém tem arma aqui, né? Não vi ninguém com arma aqui, né? Talvez tenha uma arma aqui, pode ser. Enfim. Mas aí os seguranças do Putin foram lá e mataram o conscrito. Menos um soldado, não chegou nem a ajudá-lo na Ucrânia, né? Os conscritos que testemunharam o caso e a família foi ameaçada para ficarem em silêncio. Então, vamos ver se é verdade isso, não dá para a gente saber, mas né, eu não duvido não. Outra coisa que chamou a atenção foi essa foto aqui. Em determinado momento, o Putin pegou a vestimenta, né, pegou o uniforme de um dos soldados para ver se era de frio mesmo e coisa e tal, e aí deu para ver isso daqui na mão dele, olha só. E daí ficou um monte de questionamentos. O que é isso? Ele sofreu alguma coisa na mão aqui, uma queimadura? Isso é resultado de algum tipo de tratamento? Né? O pessoal está ficando aí, afinal, o que teria acontecido com a mão do Putin nisso daí, né? Sem contar que tem gente dizendo até que nem era o Putin, que era um sósia dele que estava indo lá para... que o Putin em si não sairia do bunker dele no Kremlin. Eu não sei, pô. Ele estava indo ali em Kazan. Kazan é do lado de Moscou, é muito perto, não teria nenhum risco para o Putin ali, né? Enfim. Deve ser ele mesmo, não deve ter sósia nesse caso, não. Mas de qualquer forma, sendo ele mesmo, o que é isso na mão do Putin aqui? Realmente ficou estranha essa mancha aqui, né? Além do incidente com os cabos submarinos, teve também um incidente no Mar Negro. Os britânicos mantêm um avião britânico de espionagem em espaço aéreo internacional. Então isso é legítimo, não tem nada que impeça isso, é direito dos britânicos fazerem isso. E só que esse avião britânico foi pareado por 2 caças russos. Também teriam direito, porque está em espaço aéreo internacional, só que um deles chegou a lançar um míssil. O míssil não atingiu nada, não teve nenhum ferido, não teve nenhum morto. Agora, ficou um negócio estranho. Os dois lados estão dizendo que foi um acidente, que o piloto disparou sem querer o míssil. Eu confesso para vocês que eu não sei até se isso é uma coisa possível, né? Mas os dois lados estão dizendo que foi um acidente. Provavelmente estão querendo colocar panos quentes nessa história toda, não estão querendo iniciar já a Terceira Guerra Mundial, apesar de que, vocês sabem a minha posição, a minha visão é que já é uma Terceira Guerra Mundial, não que a Rússia esteja lutando com a OTAN, mas que o mero fato da Rússia ter invadido a Ucrânia, isso já torna essa guerra mundial, já torna isso interesse de todos os países do mundo. Então todos nós já estamos em guerra contra a Rússia, né? Mas por hora é só a Ucrânia que está lutando contra a Rússia mesmo. Enfim, estranho isso daqui, um incidente, segundo todo mundo, ninguém disse que foi qualquer coisa diferente de um acidente, mas não deixa de ser estranho. Outra coisa, um bombardeio Tu-95, um Tupolev Tu-95, no Alasca, foi interceptado, entrou no espaço aéreo do Alasca e foi interceptado por caças americanos. E o curioso é que foi interceptado por caças americanos que estão com a pintura parecida com a pintura dos caças russos. Os americanos têm isso, para fazer o treinamento da força aérea deles, eles têm equipamento russo e caças pintados com as cores russas, até para você fazer o treinamento para os pilotos já ficarem com a imagem, né, de como é que é um caça russo e coisa e tal. E foram esses caças que chegaram próximos lá do Tupolev para escoltar ele para fora do Alasca, né, do espaço aéreo do Alasca. Dizem que a Rússia periodicamente faz isso, fica testando as defesas aéreas americanas ali no Alasca, mas não teve nada demais, só é mais um caso curioso, né? A gente vê que a impressão que dá é que a Rússia está correndo atrás de arrumar confusão com o pessoal, né? Eles já sabem que vão perder a guerra na Ucrânia, talvez a melhor forma seria trazer a OTAN para a guerra, para depois desistir, podendo dizer que sim, olha, desistir porque era a OTAN entrando aqui e, enfim. E, finalmente, uma boa notícia para a Ucrânia, começaram a ser explorados alguns poços na região de Kharkiv. Lembra que eu falei para vocês que existe uma grande reserva de gás aqui entre Poltava e Kharkiv, né? Nessa região aqui do centro da Ucrânia, existe uma grande reserva de gás
que muito provavelmente foi o real motivo para a Rússia invadir a Ucrânia. Essa reserva de gás, se os ucranianos explorarem ela na sua totalidade, eles poderiam fornecer gás para a Europa de forma independente e isolar a Rússia totalmente. A Europa não precisaria mais do gás russo, teria o gás ucraniano para abastecer por muitos e muitos anos ainda. Embora seja uma reserva de 1 milhão de metros cúbicos, 1 milhão, eu confesso que eu não sei qual é a unidade exata, mas e os russos tenham muito mais do que isso, tenham 30 milhões de metros cúbicos e coisa e tal. 1 milhão de metros cúbicos já atenderia a Europa por várias décadas, então, e é uma exploração muito mais fácil do que a exploração do gás russo. Então esse era o principal medo da Rússia, e mesmo com a guerra, a Ucrânia está avançando com o projeto de cavar novos poços e trazer mais gás ali naquela região, né? Então já tem aqui mais 50 milhões de metros cúbicos de gás por ano que vai ser explorado neste poço lá em Kharkiv, e eles falam aqui que tem vários outros, estão sendo cavados 30 quilômetros de novos poços no mês de setembro, o que foi um recorde, isso durante uma guerra. Imagina depois que a Ucrânia vencer essa guerra e não tiver mais o pesadelo da Rússia próximo dela, né? A Rússia realmente está num problema sério em termos de economia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.